Será que existem mais pessoas que são salvas ou que são condenadas? As meditações foram retiradas do livro O Pequeno Número daqueles que são salvos, de São Leonardo Porto Maurício. Este é um tema muito importante. Será que existem mais pessoas que se salvam ou mais que se perdem? E a resposta é: a maior parte dos cristãos adultos se perdem. E aqueles que se perdem, perdem por sua própria malícia, porque eles mesmos quiseram se condenar. E as respostas que vão ser dadas para confirmar essa afirmação, que existem muito mais pessoas que se perdem do que salvam, serão retiradas tanto de teólogos e santos quanto das próprias Escrituras. Vamos lá. Primeiro, São Roberto Bellarmino. Ele nos diz: a maior parte dos adultos se perdem. Agora, Soares. O sentimento mais comum torna que no meio cristão há mais reprovados que predestinados. São Gregório Magno nos diz: muitos vêm a obter a fé, mas são poucos que obtêm o reino celeste. Santo Anselmo: são poucos os que se salvam. Santo Agostinho: são, pois, poucos os que se salvam em comparação com aqueles que se perdem. E São Tomás de Aquino, depois de, com toda sua imensa erudição, pesado todas as razões pró e contra, concluiu: a beatitude eterna excede o estado comum da natureza, sobretudo desde que ela está privada da graça original. E por isso é pequeno o número dos que se salvam. São Jerônimo diz: de 100.000, no qual a vida foi sempre má, achará neles um apenas que merece a indulgência. São Salviano: é mais fácil achar uma multidão inumerável de pecadores mergulhada em toda sorte de iniquidades que alguns inocentes. Em toda parte os bons são raros, e os perversos numerosos. Assim também concordam outros santos, como São Teodoro, São Basílio, Santo Efrém, São João Crisóstomo. Todos os santos são unânimes em afirmar que existem muito mais adultos que se perdem do que se salvam. E esta mensagem está de acordo com as Escrituras, que são pouquíssimos os que se salvam. Vejamos, no tempo de Noé, todo o gênero humano foi submergido pelo dilúvio e apenas 8 pessoas foram salvas. Santo Agostinho, comentando essa passagem, diz: a barca é a figura da igreja, e essas 8 pessoas que se salvaram significa que há poucos cristãos salvos, porque são muito poucos os que renunciam sinceramente ao século, e que aqueles que não renunciam mais do que por palavras não pertencem, portanto, ao mistério representado por essa arca. A Bíblia continua: somente 2 hebreus, sobre 2 milhões, entraram na terra prometida depois da saída do Egito. Mais um exemplo: 4 pessoas escaparam no incêndio de Sodoma. Tudo isso significa que o número de reprovados, que deve ser jogado ao fogo com a palha, supere muito o número dos que são os eleitos, que o Pai Celeste deve recolher um dia. Na Bíblia ainda aparece quando perguntaram a nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, serão poucos os que se salvarão? E Jesus respondeu: esforçai-vos em entrar pela porta estreita, pois muito, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Também temos alguns casos que comprovam o que nos diz a Sagrada Escritura e os santos e os teólogos, que é a história que está aqui embaixo na descrição do vídeo, contado por São Vicente Ferrer, e também um relato de um franciscano, em que mostra que de 33.000 pessoas, apenas 5 se salvaram, e de 60.000 pessoas que morreram, somente 3 foram ao céu. Mais detalhes então dessas duas histórias está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Isso tudo nos faz perguntar: mas Deus não é misericordioso?
E a resposta é: sim, a misericórdia de Deus é grande, mas a misericórdia de Deus é para aquele que o teme. Para aquele que não o teme, Deus é justo. E alguns podem falar: mas e aquela passagem que diz de uma multidão no céu? São João disse, falando sobre os eleitos: eu vi uma grande multidão que ninguém poderia contar. E realmente essa multidão é dos cristãos, sem dúvida, mas são para aqueles que não desonraram esse seu caráter e viveram como cristãos. E a este número desses adultos que honraram seu compromisso com Deus, também acrescentamos uma multidão inumerável de crianças que morreram depois do batismo, que crianças que morreram antes de chegar ao uso da razão. E assim faz essa grande multidão que é descrita por São João. Por isso que no vídeo todos esses argumentos se referem àqueles que são jovens, adultos, e em relação a esses a grande parte são aqueles que se perdem. Quanto aos bebês e às crianças, aos batizados que não chegaram à idade da razão, todos esses são salvos, estão no céu. E sobre todas essas meditações que foram apresentadas, nós temos uma certeza: Deus quer a salvação. Deus não criou ninguém para que essa pessoa fosse condenada. Deus não quer a condenação de ninguém. Deus tem a vontade de salvar todos os homens e que por isso Ele dá a todas sua graça, todos os meios necessários para que a pessoa possa se salvar. Deus quer a salvação, mas isso depende de cada pessoa. Deus não pode obrigar a salvação de cada pessoa. A pessoa tem que desejar e usar todos os meios que Deus nos deu para conseguir a salvação. E Santo Agostinho mostra muito bem isso nessa seguinte meditação: Deus é tão bom que quando Ele vê um pecador correndo para sua perdição, Deus corre atrás dele, chama-o, suplica-o e acompanha até as portas do inferno. E o que não faz Ele então para o converter? Ele envia-lhe boas inspirações, santos pensamentos, e se ele não se aproveita, Ele se zanga, se indigna e o persegue. Vai Ele ferir-lhe? Não, Ele deixa isso de lado e o perdoa. Mas o pecador não se converte ainda. Deus envia-lhe uma doença mortal. Tudo está acabado para ele, sem dúvida. Não, meus irmãos, Deus o cura. O pecador se obstina no mal. Deus procura na sua misericórdia algum novo meio. Ele lhe dá ainda um ano e o ano acaba. E aceita dar ainda um outro. Mas, se malgrado tudo isso o pecador quer se lançar no inferno, o que faz Deus? O abandona? Não. Ele o toma pela mão. E enquanto ele tem ainda um pé no inferno e o outro fora, Deus o exorta ainda e suplica-lhe a não abusar de suas graças. E Santo Agostinho diz: no entanto, eu vos pergunto, se esse homem se condena, não é verdade que ele se condena contra a vontade de Deus? E por que ele quer se condenar? Pecador ingrato, não é pois a Deus que é preciso responsabilizar, mas a vós e a vossa própria vontade. É certo que para ir para o inferno é preciso pecar mortalmente, e que para pecar mortalmente é preciso querer. Não tem desculpas. Terão desculpas para um católico que tinha à sua disposição tantos sacramentos, tantos sermões e tantos socorros? Eu digo que aquele que quer se salvar, se salva. E se é verdade que são poucos que se salvam, é porque existem poucos que vivem bem. Se você obedece aos mandamentos de Deus, se você detesta a corrupção do século, se você abraça com espírito de penitência a cruz de Jesus Cristo, você se salvará. São Tomás de Aquino diz: se vós quiserdes, vós vos salvareis. Portanto, é preciso realmente usarmos todas as forças que tivermos para afastar o pecado. Inicialmente, afaste o pecado mortal com toda a sua força. Quantos e quantos pecados mortais nós não temos espalhados em larga escala? Entre os pecados mortais mais comuns estão o sexo fora do casamento, pornografia, masturbação, não participar das santas missas aos domingos, não pagar o dízimo. Portanto, deteste o pecado mortal, se confesse e comece a combater os pecados veniais.
Passe a utilizar o seu tempo de uma forma melhor, dedicando todo o dia, momentos do dia para oração. Faça penitências, mortificações, jejum. Utilize os sacramentais da igreja, os santos escapulários, por exemplo. Tenha sempre com uma constante frequência nos sacramentos, tenha devoção a Nossa Senhora, faça a consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Montfort, tenha devoção pelos seus santos padroeiros, pelo anjo da guarda, peça todo dia a graça, como Dom Bosco ensinava, de não cair no pecado mortal, de o livrar das impurezas. Peça durante o dia sempre o auxílio de Nossa Senhora, para que o dia inteiro seja santificado, mas tenha essa resolução, com muita resolução, com muita força de vontade, pedindo sempre o auxílio de Deus. É possível caminhar nos caminhos, nos desígnios do Senhor, mas é preciso ter essa como uma meta de vida, sabendo, de acordo com todas as explicações, que são poucos os que são salvos. Devemos fazer todo o esforço possível para nós entrarmos também pela porta estreita. É isso que Deus quer de nós, e nós precisamos também querer entrar na porta estreita. Peçamos sempre para Jesus: ó meu bom Jesus, eu quero salvar minha alma. E façamos disso o grande norte da minha vida, buscar sempre a salvação da alma, não buscar fama, prestígio, dinheiro, poder, mas o mais importante é a salvação de nossa alma, de nossos familiares, amigos, conhecidos. Este é o grande sentido da vida de um católico. Que Nossa Senhora esteja sempre conosco e nos ajude.